Olá, boa noite! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e abundantemente. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa que muda a nossa vida. Nós encontramos na Bíblia um texto sagrado que fala que a palavra de Deus ela está viva, que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus é afiada, que a palavra de Deus separa a alma e o espírito e que a palavra de Deus penetra nos nossos pensamentos. Esse texto está em Hebreus 4:12, que fala: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber o pensamento e as intenções do nosso coração. Agora pensa comigo, meu amigo, se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, que ela é viva, então significa que se eu coloco para dentro de mim a palavra viva, eu me torno uma pessoa eu já estou vivo, mas a palavra de Deus vai me tornar vivo na excelência, vivo na potência máxima. Eu não serei um vivo com aspecto de morto, eu serei um vivo. Além do mais, além de eu colocar para dentro de mim a palavra que é viva, ela, além de ser viva, é poderosa. Poderosa para destruir as obras das trevas, poderosa para dividir, poderosa para transformar as nossas vidas. Pensa comigo, eu estou aqui e eu acredito que a palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus ela é viva e é poderosa, e vem uma situação à minha vida. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher as palavras de vida ou as palavras de morte? As palavras de Deus, que é viva e poderosa, ou as palavras do mundo, que é morte e é tristeza e não é poderosa coisíssima nenhuma? Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Ela é viva, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. E o melhor de tudo é que ela é afiada. Imagine que você é um soldado de Deus, você tem a palavra viva e poderosa e você tem essa palavra como uma espada afiada de dois gumes que corta para todos os lados. Imagine que quem se vier da direita, para a esquerda, por trás ou para frente, a sua espada corta em qualquer direção e você se torna habilitado para usar essa arma através da palavra viva e poderosa, destruindo as obras do diabo, destruindo o que os pensamentos. O mais legal é que a palavra de Deus ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Quem é que eu e você estamos alimentando a nossa alma ou o nosso espírito? Quando nós alimentamos a nossa alma, a nossa vida será uma vida de problema. Sabe por quê? Porque você alimenta sua alma, suas emoções. Aí você é um camarada, uma pessoa emocional. Você vê um carro, compra, vê um apartamento, compra, vê uma roupa, compra. Você tem uma chateação com a pessoa, estoura e briga. Porque você é cheio de sentimento, você fica depressivo, você deprime as pessoas, você fica oprimido com essa situação porque você tem alimentado sua alma. Porém, se você entende que você tem que alimentar o teu espírito, aí a palavra que é viva e que é poderosa, que é uma espada de dois gumes, que corta para todo lado e que decide, que separa alma e espírito, você vai alimentar o seu espírito com a palavra viva e poderosa. E você vai usar essa arma poderosa que Deus te deu. E você será um canal de bênção onde você quer que você esteja. Agora, muitas das vezes, nós ficamos presos aos sentimentos. E é os sentimentos que quebram nossas pernas. Eu sei, nós somos humanos, nós somos seres humanos, mas eu mostro para você na Bíblia um homem que ele tinha tudo para alimentar a alma dele, mas ele não alimentou a alma, ele alimentou o seu espírito, e ele se fortaleceu no Senhor, e ele venceu. Antes de falar desse homem, eu quero falar com você de Lucas 8:11, eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola, a semente é a palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, qual a semente você tem colocado para dentro?
tem que ser a semente da palavra de Deus, a palavra que é viva e é poderosa. Isso vai mudar a sua vida completamente, radicalmente. Eu já tenho falado, tocado na tecla da vida de intimidade com Deus, orando, lendo a Bíblia, tendo uma vida íntima com Deus, com a palavra de Deus, a palavra que é viva e poderosa. Esta é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso. Na palavra de Deus fala que Deus falou, haja luz e houve luz. Essa é a palavra que rege tua vida. Essa é a palavra que vai te transformar, que vai fazer você andar sobre as águas e triunfar contra o inimigo que foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus. Então, alimente a palavra certa e você desfrutará de vida com abundância todos os dias da sua vida. E outra coisa, se você estiver vivendo no Espírito, se você estiver vivendo na palavra, se você estiver vivendo de acordo com os preceitos de Deus, se você ora, se você se relaciona com Deus, se você foge da aparência do mal, se você ama os seus inimigos, se você é um genuíno filho de Deus e você está na palavra, no Espírito, aí tá tudo bem, aí tá tudo ótimo. Porque você estará guardado, você estará envolvido dessa palavra que muda a sua vida. Então, pensa comigo, se você alimenta a tua alma, você afeta teu espírito e ainda o teu corpo. Então, a partir de hoje, você vai alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, sendo fervoroso, extraindo o melhor de Deus, para que tua alma fique quieta e o teu corpo fique pronto para as batalhas, para a vida que Deus tem para você, vida de vitória, vida de milagres. Então, vamos lá. Vamos para Gênesis e vamos ver um pouco sobre a vida de José. José, ele teve um sonho e ele contou para os irmãos, ele teve outro sonho, contou para os irmãos e o seu pai, e nós sabemos da história. Você pode acompanhar comigo, Gênesis 39, verso 3. O senhor egípcio, isso aqui José já foi vendido como escravo, os irmãos ficaram furiosos com José. Você pode acompanhar Gênesis a partir do verso 38 e você vai conhecer mais da história de José. E José foi um homem que alimentou o espírito e não a alma. Então, ele foi vendido como escravo e quando ele chegou ao Egito, aconteceu isso. Gênesis 39, verso 3. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que o realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo que possuía. Olha que legal, ele era um escravo, mas o seu senhor percebeu que ele era um homem abençoado e ele ia se beneficiar disso, porque fala que tudo que foi feito na casa de Potifar prosperou. O verso 5 fala, e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Aí veio a esposa de Potifar e tenta seduzir José, e por causa dessa situação José fica firme e forte contra o assédio daquela mulher. Ele não trai a confiança de Deus nem do seu Senhor e ele vai para a cadeia por causa disso. Chegando na cadeia, acontece mais uma coisa interessante, verso 21 do mesmo capítulo. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. E assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com êxito em tudo o que realizava. Deus estava com José, ele viu o coração dele quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi preso injustamente na casa de Potifar, quando ele chegou na prisão, porque ele era temente ao Senhor. E a Bíblia não fala que José se lamentava.
Aí acontece uma coisa extraordinária, dois servos de Faraó são mandados para a prisão e no decorrer do tempo, José percebe que eles estavam aflitos, agoniados, e ele vai, o que passa? E eles contaram, nós tivemos um sonho e nós que não sabemos o que é esse sonho. E eles contam para José e José fala, dá a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. Para o padeiro, ele falou que ele iria morrer em 3 dias. E para o copeiro, ele falou que em 3 dias ele seria recolocado na sua posição. E assim aconteceu. No verso 23 do capítulo 41, no 14, José fala assim: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. O carcereiro foi recolocado, mas o copeiro foi recolocado, mas não lembrou de José. Também tem um detalhe nisso aqui. O milagre deveria vir da parte de Deus e não da parte desse homem. Então, Deus estava preparando o milagre para José. E o que é que aconteceu? No verso 23 fala, apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu completamente dele. Aí passaram-se um tempo, Faraó sonhou, ficou muito aperreado com aquele sonho e ninguém conseguia decifrar. E o copeiro lembrou de José e falou: olha, tem um homem lá na cadeia que ele revela sonhos. Então, e ele é usado por Deus. Ele falou o que aconteceria comigo quando eu estava preso e assim aconteceu. O mesmo com o padeiro, e da forma como ele interpretou, assim aconteceu. Vamos lá. Aí o copeiro falou para Faraó, capítulo 41, versículo 12. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido à presença às pressas da prisão onde estava. Depois de barbear, trocar de roupa, apresentou-se perante a Faraó. Então o Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti, que quando ouves qualquer sonho, pode decifrá-lo. Contudo, José disse ao Faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou a José o que sonhara. Aí ele contou, você pode acompanhar depois para que o vídeo não fique longo, o que José interpretou através dos sonhos do Faraó. E quando ele estava terminando de decifrar o sonho, José falou no verso 33 do capítulo 41. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem, desses bons anos que virão, e acumular estoque de trigo, que sob o controle do faraó será armazenado nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradou ao faraó e todos os sábios e conselheiros. Portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, a quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei.
O faraó disse mais a José: vê, eu estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selho e o colocou no dedo de José, mandou que vestisse com linho fino e o colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou para subir na segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E isso é muito incrível. José, que sonhou, que foi perseguido, que foi maltratado, que sonhou, que interpretou os sonhos e agora estava diante do faraó. Agora ele era uma das pessoas mais importantes do Egito e Deus honrou ele. E Mateus 5,16 fala: assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Isso tudo aconteceu porque José, ele brilhou a luz de Deus através da vida dele. Ele foi fiel, ele permaneceu, ele não alimentou a alma, ele alimentou o espírito. Então, meu amigo, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e não para por aí. O Senhor foi transformando a vida de José de maneira poderosa. E aconteceu de ter uma grande fome em toda a região. E os irmãos de José foram atrás do Egito para arrumar mantimentos, e aconteceu algo extraordinário. Gênesis 45, do 4 ao 8 fala: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governante de toda a terra do Egito. E aí agora nós vemos uma promessa de Abraão se cumprindo na vida de José, pai de nações. Ali José estava como pai de Faraó e como cuidador da terra do Egito, como pai do Egito, cuidando do povo de Deus, do povo egípcio que o honrava em alta escala. O que eu quero falar para você é que você não pode ficar alimentando a sua alma. Alimente o seu espírito e você desfrutará disso todos os dias da sua vida. João 6,63 fala: e o espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós precisamos disso. Salmo 119,50 fala: isso me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Encha-se da palavra de Deus e que as promessas de Deus tragam vida para a sua vida. No Salmo 119, 93 e 94 fala: jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizeste reviver. Salva-me, pois a ti pertenço e tenho procurado os teus preceitos. Essa palavra traz vida para mim e para você. Então, meu amigo, Jesus, ele não veio à toa para essa terra. Ele veio, ele ficou no nosso meio, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar uma vida melhor. Então, pegue sua Bíblia e se alimente da palavra de Deus e todos os dias confesse o que a Bíblia fala. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Haja luz e haverá luz. E mude a atmosfera da sua vida alimentando o seu espírito para que a palavra que sair da sua boca seja viva e eficaz, a ponto de cortar todas as obras da treva, a ponto de te dar discernimento para você escolher a vida e não a morte, a paz e não a guerra, a cura e não a doença, porque a palavra de Deus
transforma a minha vida e a sua vida. Não foi diferente com Moisés. Moisés, ele poderia ter ficado mais um tempo quietinho e ele seria uma pessoa de autoridade e ele poderia até chegar a ser um faraó, eu imagino, e ele poderia libertar o povo de Deus. Ele mata um egípcio, ele fica com medo, ele foge, ele vai para as terras de Midian. E lá ele conhece uma família e ele casa com a filha de Jetro. E ele passa a ser um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. E um belo dia, 40 anos depois, ele já estava com 80, uma sarça ardente aparece para ele. Imagina, seria uma coisa normal no deserto, uma árvore pegando fogo, um arbusto pegando fogo. Mas esse arbusto, ele pegava fogo e não se consumia. E ele falava: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. E ali Deus fala com Moisés: agora tu vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Deus poderia ter deixado Moisés no Egito e ele ter se tornado uma pessoa influente para libertar o povo. Mas Deus não queria um decreto governamental. Deus queria uma intervenção dele para mostrar para o povo dele: eu vou tirar vocês do Egito. E assim o fez. Ele manda Moisés. Moisés apresenta-se diante de Faraó, diante do povo de Deus, e ali acontece um reviravolta, e ele consegue tirar todo o povo do Egito. E ele nós saímos do mundo, nós saímos do pecado. Quando eles saíram do Egito, é como nós saímos do pecado. Eles saíram geograficamente, nós saímos espiritualmente para um tempo novo de Deus para as nossas vidas. Passou pelo Mar Vermelho e o Deus de Israel os livrou. Proveu a eles no deserto e deu a eles a terra prometida. Hoje, Jesus nos tirou do Egito, mudou a nossa vida. Nós fomos aceitos por Cristo e Ele nos deu a terra prometida, o céu com Jesus, a glória, a vida eterna. Esse é o Deus que muda a tua sorte, é o Deus que muda a tua vida. Você não precisa de um decreto de homens, você não precisa de nada que o mundo tem para te dar. Você precisa apenas, unicamente, do Deus Todo-Poderoso. E Ele está disponível para encher a tua vida com a palavra dEle. Se fortaleça hoje com o Espírito Santo de Deus, a palavra viva e poderosa, a palavra eficaz, a palavra poderosa que está disponível na Bíblia, no livro sagrado, a boca de Deus. Abra a sua Bíblia, abra a sua boca, se relacione com Deus, viva a vida de Deus e você desfrutará de paz em meio às guerras, paz em meio a todas as situações, e você terá. Moisés tinha contato direto com Deus. Deus falava com Moisés e Moisés falava para o povo. O povo falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Hoje você tem livre acesso a Deus. Então, desfrute disso. Seja firme, seja fiel, seja digno dessa palavra. E você desfrutará de paz em meio a todas as situações. Que Deus te abençoe. Viagem aos lugares que te dá paz. Às vezes eu escuto algumas músicas antigas que para hoje nem combina mais. Se eu escutasse, eu ia dizer: mas pai, Daniel é cafona, é brega. Mas músicas que me levam ao trono de Deus. Músicas que me traz paz, que me traz alegria. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. Seja um adorador, louve, adore, leia a Bíblia e desfrute do que a Bíblia tem para você. E você desfrutará de uma palavra viva, poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E você desfrutará de vida todos os dias, tá bom? Deus te abençoe e eu quero que você guarde no seu coração hoje. Você tem uma palavra que está viva, que é poderosa, que é afiada, que separa a alma e o espírito. É hora de alimentar o espírito. A palavra de Deus que penetra nos pensamentos e você vai alimentar o teu espírito e você vai colher os resultados no teu corpo e na tua alma. Quieta a tua alma, fortalecendo o teu espírito. E você vai lembrar de José. José não alimentou a alma, alimentou o espírito. Vai lembrar de Moisés, que
Ele colocou a palavra dentro dele e ele foi adiante do povo de Deus e os conduziu à terra prometida. Hoje você tem Jesus que te conduz à terra prometida, à vida eterna no céu. Que Deus te abençoe e que você desfrute de paz todos os dias da sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus e desfrute de uma noite de paz e alegria, um sono reparador, uma noite de paz e de alegria e uma quinta-feira de sucesso na presença de Deus. Um forte abraço e que Deus continue te abençoando poderosamente. Somos o povo de Deus, o povo da palavra, o povo que vive a palavra de Deus e que desfruta de uma palavra viva e poderosa. Um forte abraço e que Deus te abençoe.